Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+. O humano no espectro do protagon grego, sim, aquele que não esmorece diante das adversidades. Não é aquele que aparece mais, o protagonista, aquele que se destaca mais, não. É o humano fazendo a diferença, para que a gente possa sempre, através do tempo das coisas, esperançar dias melhores. E hoje, um convidado muito especial. Vamos falar sobre qualidade de vida, uma vida sem dor, né, gente? Como é importante isso. Com ele, André Gatti, ele que é quiropraxista, sócio-diretor da Quirocamp aqui em Campinas. André, que alegria recebê-lo aqui. Prazer é meu estar com você aqui, Fernando. Obrigado aí pela oportunidade aqui na Humana Ideia. E é um prazer estar trazendo a informação sobre a quiropraxia. Sim, quão importante, já tentei, você sabe disso. Há bastante tempo eu quero trazê-lo aqui, né? Até porque eu acho que a pauta de hoje é de interesse público mesmo, para que as pessoas possam conhecer mais o que é a quiropraxia. Tanta gente tem receio, medo. É o desconhecido, né, André? Quando o desconhecido ele não tá próximo, a gente fica, mas o que será que é? Mas é aquele negócio que fica estalando, que fica, né? Será que dói, não dói? E você gentilmente falou, não, Fernando, eu vou lá explicar um pouco mais o que é a quiropraxia, porque eu sou testemunho, né? Acho nada mais importante do que a gente falar da nossa própria experiência, né? Claro. Eu faço tratamento com você, é muito legal, e quanto isso mudou a minha vida, porque eu era todo, né, cheio de dor e aquela coisa, eu até desculpas tranquilizadoras. Ah, não tem jeito, é assim mesmo, e não é. André, o que é a quiropraxia? Vamos lá. A quiropraxia, ela é uma profissão na área da saúde. Ela surgiu aí em 1895. Então, não é nova, então, né? Muito tempo tem ali. Muita história. Há 128 anos. Perfeito. Lá nos Estados Unidos. Então, muitas pessoas pensam que é oriental, mas ela que interessante, é americana. Porque geralmente né? Massagem, shiatsu, né? As pessoas têm essa conotação. Sim. E foi desenvolvida pelo Daniel David Palmer. Ele era um autodidata. E ele criou a primeira faculdade de quiropraxia em Davenport, em Iowa. Tá? Sim. E ao longo do tempo, né, a profissão ela foi se estabelecendo em mais de 90 países, nós estamos estabelecidos, e ela é a terceira maior profissão da área da saúde no mundo. Nossa! Então nós temos a medicina, sim, a odontologia e depois somos nós da quiropraxia. Olha, um dado importante, né? É muito importante. Até porque, né, André, no Brasil ainda carece de uma legitimidade, né? E eu acho isso tão ruim. Porque depende ainda de legislações, né? Passar pelo Senado. Bom, todo aquele caminho burocrático. Exato. Mas a quiropraxia já é uma realidade. Inclusive, eu cheguei na quiropraxia por recomendação médica. Sim. Um médico falou, Fernando, eu acho que vale a pena você procurar um profissional da quiropraxia que vai te ajudar muito. Exato. Então, assim, o que falta ainda para essa legitimidade acontecer? A gente está nesse processo de legislação, né? A profissão ainda é nova. 2004 foi a primeira turma que se formou como quiropraxista. Tem o curso de graduação? É uma graduação de 4 a 5 anos. São 4.200 horas de formação para se tornar um quiropraxista. Sim. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Tem reconhecimento da OMS? Tem. Mas se tem reconhecimento da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, qual a dificuldade de não ter os órgãos reguladores do Brasil para reconhecer, né? A gente é reconhecido pelo Conselho Brasileiro de Ocupações. Sim. Porém, ainda a gente não está como uma... existe uma associação que nos protege, porém ainda não está regulamentada ainda com profissão. Por isso a grande dificuldade de muitos médicos até indicarem a quiropraxia. Sim. Pela questão da credibilidade em passar os profissionais em si, né? Sim. Então, o que a gente sugere em si é sempre procurar um profissional na ABQ, que é a Associação Brasileira de Quiropraxia. Sim. Então, quiropraxia.org.br, ali você encontra... Porque ali já está, isso quer dizer que está referenciado, né? Exato. Porque em toda a área você tem o famoso charlatão, né? E nessas áreas é mais complicado ainda. Você pegar alguém que não tenha uma formação, ou só só autodidata, tá bom, eu até acredito que... Aliás, eu não acredito que exista só o autodidata, que ele aprende sozinho. A gente sempre aprende observando, ou aprende com os outros. Ninguém aprende... Isso é freiriano. Ninguém aprende nada sozinho, né? De toda forma, numa área dessa que é tão
complexa, né? Corpo, musculatura, parte óssea. Então, saber que esse profissional tem uma formação, então pode acessar, né, a ABQ, né? A Associação Brasileira. A Associação Brasileira, que tem esse papel também de fortalecer a categoria e também com formação continuada, com metodologia, né, André? Sim, sim. Aí nós temos já 6 faculdades no país já. Então a gente está nesse processo aí para regulamentar o quanto antes. E é importante, né? É um processo. Porque já é uma realidade, né? A quiropraxia no Brasil é uma realidade, né? E hoje em dia muitas pessoas acabam vendo muitos vídeos pela internet em si, né? Então, é um barulho, estralo, mas é bem diferente do que essa conotação. E tem umas coisas um pouco até assim, que nos põe medo, né? Sim. Eu confesso, André, vou confessar aqui, só eu e você, ninguém tá nos vendo. Eu tinha muito receio. Então, quando eu via aqueles movimentos, aqueles barulhos, eu falei, vai me quebrar no meio, né? E não é nada disso. Tem uma metodologia, tem uma técnica ali, né? Exatamente. A gente tem, como falei, das 4.200 horas, então a gente ajusta desde bebês, 2 horas de vida, até idosos. Meu paciente mais velho tem 95 anos. Perfeito. Então tem tudo técnica, tem aparelhos, tem ativador, artrostim, tem alguns aparelhos que a gente consegue também trazer essa qualidade de vida sem risco algum. Sim, essa palavra ajuste é fundamental, né? Porque, na verdade, não é algo que está fora. Exato. Né? Você, na verdade, você ativa, né? Eu ativo. Explica um pouco isso. Isso, eu devolvo a função para a coluna. Então, a quiropraxia, ela surgiu para detectar, né? A gente vai detectar muitas vezes na coluna ali. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Tá. Detectar e corrigir alguns desalinhamentos da coluna. Perfeito. Tá? E o impacto que vai ter isso no nosso sistema nervoso. Tá? Então, eu vou explicar um pouquinho depois. Não, lógico. Vamos ter tempo. Queremos que você explique. Né? Então, a coluna, né, ela tem a função dela, da articulação, ela tem o movimento e o disco ele faz a absorção do impacto. Só que por diversos motivos, por má postura, por estresse, por quedas, tá? Alimentação. A postura que a gente diz é ficar muito tempo na mesma postura. Tá? Sedentarismo, né? Sedentarismo. Isso tudo vai gerando pequenos desalinhamentos na coluna. Então, a gente percebe que é um pequeno desalinhamento. E ele vai gerar o quê? Uma irritação no nervo. Essa irritação no nervo, ela manda uma mensagem negativa para o nosso cérebro. O cérebro fala, opa, tem coisa errada aqui. Vamos ter que proteger ele. O que ele faz para proteger? Ele vai gerando a projeção na cabeça para frente. A curvatura vai se acentuando. Vai se acentuando. Ele vai aumentando, ele vai potencializando essa piora. E o ombro vai descendo, o quadril desalinha. Então, isso gera toda uma alteração postural. Uma expressão da postura, ela é alterada. Me vi em tudo isso aí. Me vi em tudo. Sim, é que aí vem a subluxação, né? Essa subluxação. Então, esse é o termo técnico que a gente fala na quiropraxia, é essa perda desse movimento. Tá? Então, esse termo é a subluxação. Subluxação. Que você vai perdendo esse movimento. Esse movimento e vai irritando o sistema nervoso central. Nossa, bem complexo, né? Muito complexo. Sim. E não afeta somente a articulação física ali, mas também uma alteração também inflamatória. Então, naquele local onde é gerada aquela interferência, essa subluxação, ela, em um mês, ela começa a entrar num processo de degeneração da coluna. Ela vai inflamando no primeiro momento e depois, em 3 meses, ela já começa a entrar num processo de degeneração. Ela começa a desgastar. Então, vamos deixar um gostinho de quero mais? Claro. Para as pessoas acompanharem essa explicação metodologicamente. Eu acho fantástico. A gente vai para um rápido intervalo. Uma ideia. Volta já. Humanideia. Voltamos já. Humanideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humanideia, o humano fazendo a diferença, aqui na tela da Band+, com ele, André Gatti, ele que é quiropraxista, sócio-diretor da Quirocamp, nessa conversa boa, agradável e de interesse público. André, a gente falava no primeiro bloco, para quem está acompanhando, quem chegou agora também, a quiropraxia, eu acabei de falar de qualidade de vida, a maior proposta dela é justamente isso, uma vida que você pode ter equilíbrio, desde criança, idosos. E me chamou a atenção uma coisa que eu queria até aqui filosofar sobre isso. Por quê? Eu, quando fui uma vez na Quirocamp, eu fui conversando com um senhor. E um senhor que, ele me disse até a idade dele, quase 90 anos, 88, por aí. E ele me disse que como a quiropraxia mudou a vida dele. Que hoje ele conseguia ver o neto dele jogar futebol... E ele tem uma qualidade de vida melhor. Então, é fato e comprovado
que a quiropraxia tem muitos benefícios, né? Claro. Entre esses, ou esses que eu estou dizendo, quais são outros benefícios que a quiropraxia traz para o nosso corpo? Exato. Além do processo degenerativo, né, que as pessoas acabam procurando a gente pela dor, então, por hernia de disco, dor de cabeça, os sintomas de ciática, ela vai muito além disso. Ela chega a impactar na parte do sistema nervoso central. Sim. Então, quando a gente tem essa interferência, essa subluxação, ela irrita o sistema nervoso e altera uma região do nosso cérebro, na região do hipotálamo. Ele altera e gera uma alteração na região da glândula hormonal em si, do cortisol, da adrenalina. Sim. Então, ele aumenta esse nível de cortisol. O cortisol não é bom, né? Não é nada bom. Não é nada bom. Sim. E ele altera esses hormônios e o corpo começa a trabalhar de uma forma errada. Então, o cortisol, a curto prazo, ele é bom. Dá alívio, né? Mas é uma ilusão, né? Na verdade, o cortisol ele é um hormônio do estresse. Sim. Então, em momentos de estresse, vamos supor, você está sendo adrenalina, né? Você está num assalto em si, a gente gera essa adrenalina e esse cortisol, que é importante para você lutar ou a fuga. Tá? Sim. Só que o problema é quando já está isso para longo tempo. Então, muitas vezes, uma pessoa que tem um pai, uma mãe acamado, um filho doente, um relacionamento não está legal, até um trabalho que você não esteja sendo valorizado. Então, isso vai aumentando o nível desse cortisol e essa adrenalina no nosso corpo e vai alterando o nível de dopamina, serotonina, estrogênio, testosterona. Então, isso altera toda a vida daquela pessoa. Então, o sangue em si, ele não vai para a região onde deveria ser. Sim. Então, como está com estresse, ele vai afetar então, a parte do coração. É como se fosse uma intoxicação ali? É um estresse no corpo inteiro. Sim. Na e aí que a quiropraxia entra. É aí que ela vai aliviar. Exato. A gente vai ajustar e ele vai liberar ocitocina, que é o hormônio do amor, que as pessoas chamam. Oh, coisa linda, né? Ocitocina. Ocitocina, verdade, ocitocina. Ocitocina. Hormônio do amor. Hormônio do amor. Ocitocina para todos nós. A todos. Você falava no finalzinho do primeiro bloco sobre todo o processo, né, que vai desencadeando as dores. Claro. Você chegou na lombar. Isso aqui é lombar? Essa aqui é um segmento da região da lombar, exatamente, da parte de baixo aqui das costas. Sim. Então, aqui é um processo degenerativo, né, que isso aqui é uma questão da idade em si e até uma questão genética. Porém, quando tem essa subluxação, essa interferência na coluna, ela vai acelerando um processo de desgaste. Então, um disco, aqui é um disco perfeito, tá? Então, ele tem um núcleo, ele parece um babalu, tá? Por fora ele é mais durinho e por dentro ele é mais líquido. Então, gera essa interferência, ele irrita ali o sistema e ele começa... O movimento vai ficando mais... Restrito. Restrito, né? Por isso que os idosos, como estava relatando, isso vai aumentando o processo de desgaste. Então, ele vai abaulando o disco. Ele pode chegar um momento que ele pode comprimir a raiz nervosa. Então, ele aumenta uma sopa de inflamação. Trava. Quando você fala eu travei a coluna, é nesse momento? Não necessariamente. Às vezes, lá atrás, ele pode já travar, porque é uma resposta do cérebro tentando te proteger. Tá? Sim. Não necessariamente você precisa ter uma hernia para travar. E até chegar ao ponto que ele comprime a raiz e desce lá para o ciático, o famoso. Nossa, ciático, que dor horrorosa isso, que né? É muito dolorido. Então, E cada vez mais as pessoas estão com esses sintomas, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo que é farmacêutico. E ele tem uma farmácia e tal. Juninho, beijão para você, lá da farmácia Dom Nery. E ele tá me dizendo lá no Parque Industrial. Ele falou assim, Fernando, é incrível, cara, o tanto de pessoas que eu atendo aqui, que vieram aqui correndo para tomar uma injeção para poder trabalhar. Sim. Só que a injeção até quando resolve, né? Vai remediar, né? Vai remediar, mas e aí, como é que faz? Não tratar, né? Exatamente. Então, aquilo para que você tem essa função, né? De ir ajustando e dando movimento para que essas áreas que vão ficando com o movimento restrito. Movimentando, exatamente. Então, a gente vai tirando esse processo de inflamação. Existem citocinas naquela região ali que são inflamatórias. Então, a partir do que a gente vai fazendo o ajuste, ele vai mudando essa inflamação no local e a gente consegue, muitas vezes, parar um processo, diminuir esse processo degenerativo e diminuindo as dores também. Nessa coluna aí, se você puder, só aqui para a gente ilustrar de novo, são 30 e... Nós temos 33 vértebras. 33 vértebras. Tá? Todas móveis? Não, nem todas são móveis. Não são todas. 24 são móveis. 24 são móveis, tá. E nosso corpo, nós temos 144 articulações. Nossa, então é muita coisa para se movimentar. O corpo humano é algo impressionante. Isso vai afetar o nosso cérebro. Sim. Né, de uma forma ou outra. E por isso que a gente tem que estar sempre em bom movimento. Sim. A quiropraxia precisa... o foco é esse. É trazer
esse movimento. Trazendo movimento, a gente traz saúde. A famosa cifose. Tá. Que este apresentador sofre com isso, né? Que vier aquela famosa corcunda, né? Sim. E como é que é isso? Mas tem jeito de tratar isso, né? A gente consegue ajudar, existem algumas técnicas, tá? Não é o objetivo principal da quiropraxia tratar uma escoliose, uma hipercifose, porém a gente pode ajudar a melhorar essa condição. Tá? Então a cifose nada mais é daquela... Então aqui é a parte da frente e aqui é a parte de trás, tá? Ela começa o quê? A gerar um C mesmo, ela gera uma hipercifose. A cifose porque também o cérebro também comandando para se proteger. Para se proteger. Então as curvaturas são, nós temos a lordose cervical, a cifose torácica e a lordose lombar, tá? Então, quando você tem uma hipercifose, quer dizer o quê? Que ela está já acentuando essa curvatura. Sim. Tá? Então isso já tem... Que eu acho que não é meu caso. Não é o caso. Mas é um incômodo, né? Uma dor incômoda. É incômodo. Porque é postural também, né? Você não tem posição para ficar, né? Exato. E tem estudos que mostram que em relação a quedas aumenta quando você tem uma hipercifose na idade mais avançada. Sim. Então, por isso é importante a gente preservar isso com exercícios. A gente sempre fala, né? Não é só... Não alongamento, depende, alongamento, exercício, alimentação, fator emocional. Tudo é um fator físico, né? Emocional e biopsicossocial, vamos pensar assim, tá? Para poder trazer saúde. Eu fico pensando assim, eu sou... Bom, eu trato com você, né? Claro. Mas a gente na amnésia eu já coloquei para você. Eu sou uma pessoa que somatiza tudo no corpo. Em qualquer situação emocional, estresse, chateação, alegria, vai tudo pro meu corpo. É impressionante, assim. Sabe daquela situação que tem um caminhão nas suas costas, assim, né? Então a quiropraxia ajuda a aliviar, né? Exatamente. A gente vai diminuir esse cortisol, essa adrenalina, e consequentemente vai estabelecer movimento. Que conversa boa, André. Fala para o pessoal, não saiam daí, gente. Se você sofre com dor nas costas, estresse, André Gatti pode resolver o seu problema. Humana Ideia, volta já. Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença, aqui na tela da Band+, com André Gatti, ele que é quiropraxista, sócio-diretor da Quirocamp, uma técnica tão especial. E eu falo para todo mundo, eu faço merchan mesmo, por isso eu quis trazer aqui, viu, André? Porque a quiropraxia, ela não só melhorou a minha vida, mas como eu vejo as pessoas que fazem o tratamento, porque não é só ir lá e fazer um ajuste e nunca mais voltar. Inclusive você preza por isso, né? Uma metodologia. Você precisa vir aqui, a princípio, 2 vezes por semana. Para cada pessoa tem um diagnóstico, né? Exatamente. Cada pessoa é um ser único. Sim. Então a gente precisa saber diagnosticar ali, vamos avaliar o paciente. Raio-X, né? Se necessário, a gente pede o exame de imagem para poder... Então faz testes neurológicos, testes ortopédicos, fazemos uma avaliação postural também daquele paciente. E aí, se a gente consegue determinar qual que é o tratamento, né? Sim, adequado, né? Adequado para cada pessoa. Sim. Eu vi que a Quirocamp, ela é super bem equipada, né? Eu vi que tem todo... É uma clínica mesmo. Sim, com todo um aparato de tecnologia que eu, inclusive, que eu até comentei com você nos bastidores, que eu nunca vi em outros lugares, não. Você trouxe muita coisa de fora, né, André? Muita coisa. Porque você é um estudioso, né? Então você trouxe muita coisa de fora, dos Estados Unidos, das suas formações, né? Exato. Aquelas macas adaptadas, aquela máquina de alongar. Como é que chama aquela máquina? Tem a maca Cox, né? Que é uma maca para poder ajudar a aumentar o espaço interdiscal ali. Temos uma máquina também que ajuda também na curvatura do pescoço. Veio de fora isso? Tudo de fora? Tudo de fora. Que interessante. Então nós temos aí uns padrinhos, né? São professores dos Estados Unidos em si, que nos ajudam a trazer todo esse equipamento. E que ajuda muito, auxilia muito, né? E são todos regulamentados. Sim, porque não é só tratamento manual. Eu gosto muito do nome, Quiroprax. Quiro de mãos, né? Sim. E praxis, que eu uso muito na filosofia, que é a prática. É a prática. A praxis filosófica, a praxis da educação. Acho tão bonito isso. E além desse ajuste manual, você também, nessa profissionalização da área, você trouxe outros elementos para o tratamento das pessoas, né? Exato, de uma forma segura. Então tem diversas ferramentas. Temos o Arthur-Shin, que é um aparelho para poder ajustar bebês, crianças. Ah, é? Sim. Que legal. Temos também Como é que chama? Arthur-Shin. Como é que é isso? É um aparelho que tem uma frequência que ele vai quebrando essas fibroses, ele vai ajudando também ajustando a coluna. Tem várias frequências esse aparelho para poder dar o estímulo correto naquela articulação. Então temos o ativador também, um outro aparelho. Então ele é muito específico, muito seguro. Com comprovação científica, né? Exatamente, para poder ter a segurança
que todos merecem. Sim, sim, sim. André, você tem tanta coisa. Eu ficaria aqui horas te perguntando. Acho que todo mundo está em casa agora ouvindo, vendo a gente, né? Eu acho que todo mundo, em algum momento, vai ter dor nas costas, não vai? Sim. Você até falou para mim nos bastidores de um artigo, né? Sim. Que fala sobre isso, né? 80%. 80% da população já sofre com isso. Sofre, ou alguém que vai ainda sofrer, né? Teve ou terá dor nas costas. Sim. Então, a prevalência é muito grande. E nós temos a primeira dor de cabeça, que é a que mais... abstenção. É o primeiro sintoma, sim? Abstenção de trabalho, né? Olha. Então, a dor de cabeça e depois vem a dor lombar. Sim. Então, a cabeça você fala que vem para cervical aqui. Dor de cabeça, a própria dor de cabeça em si. Sim. Tá? Então, são as duas principais aí que vão gerando essa... que mais incomoda as pessoas. Sim. E isso é fato, né? Porque num mundo maluco que a gente vive hoje, nesse mundo pós-moderno, né? Onde a gente tem que dar conta de tudo. O corpo, às vezes a gente esquece, né? E eu falo isso até por questão de gênero. O homem é eu falo como homem. A gente demora muito a procurar médico, né? Exato. Não é verdade? Exatamente. Há uma tendência, né, da gente, né? É que a mulher, ela sempre, desde menina, né? Ela acaba procurando ali um clínico, a questão menstrual, então é uma questão mais preventiva, né? Muitas vezes a mulher, e do que nós homens. A gente se cuida mal, né? Muitas vezes vem muito pela dor. Né? É isso mesmo, né? Não vai pela amor. Como é que fala? Pela o hormônio do amor? A ocitocina. Ocitocina vai pela dor. Vai pela dor. Né? Qual que é o hormônio da dor? A dor ela é um fator de N fatores, né? Então é um fator... É uma interpretação do nosso cérebro, né? Sim. Ela pode ser tanto física e emocional. Perfeito. Ela é igual um milkshake. Né? Não tem só o leite ou só o sorvete. Sim. Uma depende da outra para se formar um milkshake. Insociável, né? É insociável. André, para as pessoas conhecerem a Quirocamp, fica localizada aqui na cidade de Campinas. Fala para nós aqui o endereço, site, rede social, telefone. A clínica fica aí na Vila Itapura, na Rua Visconde de Toné. Sim. 142, aqui em Campinas. Pertinho ali ali é Eurazio Maia? Ali é Eurazio Maia. Eurazio Maia com o Brasil, ali, né? Sim, exato. Perfeito. E o site é quirocamp.com.br. O telefone, na tela? Na tela. Telefone 3367-1888. É o nosso telefone ali. Perfeito. Temos também ali a rede social, é Quirocamp. @Quirocamp. Né? Sim. Ou caso quiser me seguir aqui também, André Quiropraxia. Sim, e o site de vocês é muito bom, né? Sim. É bem informativo, né? Obrigado, joia. Perfeito. E convida as pessoas, né, para conhecerem. E caso... Não tem medo, né? Porque tem muita gente que tem medo, né, André? Não tenha medo. É extremamente seguro. Sim. Caso a gente pede algum exame de imagem, tem as técnicas específicas para cada pessoa. Sim. Então será um prazer aí conhecê-los. E até mesmo, se não der para ajustar, não vai mexer também, né? Exatamente. No processo inflamatório. Não. Depende de cada caso. Eu gostei muito, desde a primeira vez que eu o conheci, primeiro pelo seu cuidado com a pessoa ali, você tem uma preocupação o tempo todo explicando o que você está fazendo e também, né, nessa anamnese de saber se está em algum tratamento médico. Não há conflito, porque a quiropraxia é para auxiliar. Exato. Não é para conflitar com outras áreas da ciência médica. Exatamente. Né? A gente encaminha para muitos médicos, muitas vezes, algum problema de... se a pessoa teve uma queda, uma fratura, ou às vezes uma alteração neurológica, a gente tem que encaminhar para algum profissional, o médico em si, um pronto-socorro, que seja. Alterações também emocionais, físicas, um nutricionista. A gente tem que trabalhar em conjunto. A saúde não tem jeito, ela tem que ser... A questão da mandíbula, né? Exato. Gera muita dor, né? Exatamente. Bruxismo. A DTM, né? Mordida cruzada. Mordida cruzada. A gente tem muitos trabalhos também em conjunto com ortodentistas. Sim. Para poder trazer... Porque gera muito dor na cervical, né? Exatamente. Que tem problema de bruxismo, né? ATM. Gera problema na cervical e uma dor na região temporal também. Temporal, né? Isso limita muito o sono. Você, como profissional da área, por tudo que você já estudou e estuda ainda, porque você é muito estudioso, já disse aqui, mas assim, qual a principal função para você da quiropraxia? A principal função é a gente fazer a prevenção. Nosso sonho em si, como quiropraxista, é devolver a qualidade de vida das pessoas, sem ter que remediar. Sim. Então, se a gente vai na causa do problema, a gente trata a saúde como um todo. Então, e uma vida com mais qualidade, né? Exato. Sim. Então, assim, se a gente tem essa... Eu tenho a sensação, depois que eu comecei a fazer a quiropraxia lá com você, parece que eu fiquei mais, sabe assim...
Primeiro que tira com a mão, literalmente, né? A dor, né? Você já sai sem dor, Sim. que é uma coisa incrível. Eu acho que você tem alguma magia ali, né? Mas essa questão de você se sentir mais exposto, né? Até a postura muda da gente, né? Incrível essa expressão isso, da postura melhora. E também na região do hipocampo, que é uma Sim. região onde tem aprendizagem. Então, toda a parte intelectual também, Sim. quando a gente tira esse cortisol, você também consegue ter mais concentração. Ah, que legal. André, que pena. Chegamos aqui aos segundos finais. Deixa uma mensagem para as pessoas. Caso queira conhecer o nosso trabalho na Quirocamp, será um prazer recebê-lo todos. Obrigado aí, Fernando, por essa oportunidade de trazer essa informação sobre a quiropraxia. Não, aqui eu sou assim, gostei, eu trago. Joia. Obrigado, André. Volte mais vezes, hein? Obrigado. Tem que escrever um livro, hein? Vamos lá. Tem pouca literatura nessa área, né? E com a sua experiência, você que é jovem, está sempre estudando, sempre vendo que está antenado, né, nesse mundo da quiropraxia, sempre em busca de informação. Você não só nos Estados Unidos, mas você está o tempo todo participando de workshops, seminários, né? Sim, curso, é muito importante. Obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Tá bom? Obrigado, Fernando. Pessoal, obrigado. Gente como o André, que faz do seu ofício um servir. Eu achei tão bonito quando você fala assim, ó, é uma prevenção, é dar qualidade de vida para as pessoas. Que bonito, né, André, isso aí, né? Eu acho que essa, como disse Cora Coralina, né? Se nós estamos nesse mundo é para quê? Para impactar a vida das pessoas. Pessoas como o André que humaniza o que faz, para que a gente possa, através do tempo, da vida e das coisas, esperançar dias melhores. Uma ideia aqui na Band, todo sábado, às 10 horas da manhã. Espero você.